Então, seguindo, eu já busquei nas categorias qual é a categoria que está relacionada àquela subcategoria, certo? O que eu tenho que fazer aqui agora é criar uma variável aonde eu vou chamar até de nome cat, né, aonde eu vou estar falando que ela recebe o resultado que vier daqui, na primeira linha que ele achar, né, na coluna de nome. Pronto. Dessa forma, eu tenho, então, armazenado dentro de nome e categoria o nome da categoria e dentro dessa variável, que é a categoria 2, o ID dela. Por que eu estou falando desses dois recursos? Porque um campo do select ele é formado justamente por dois itens, o valor e a descrição dele. Esse campo ele é dado pela tag optionValue, tá? Como aqui está dentro do PHP, eu vou dar um echo para poder jogar ela aqui dentro. Então, vou colocar aqui um option e vou colocar aqui um value. Esse value, que vai estar dentro aqui das aspas simples, ele corresponde basicamente ao que nós precisamos de passar para o banco de dados. Quando eu for salvar uma nova subcategoria, eu tenho que armazenar nela o nome da categoria ou o ID da categoria. É o ID da categoria. Sempre para fazer uma relação entre tabelas, um relacionamento, nós temos que ter o ID. Tá? Isso aqui é chamado chave estrangeira. A chave primária é o índice primário da tabela, que nunca vai mudar, que é o ID. E a chave estrangeira é uma chave primária de uma outra tabela nela. Então, é o ID que eu tenho da categoria armazenado aqui. Ah, mas por que não salvar direto o nome? Por que não salvar? É o seguinte, o ID nunca vai mudar, certo? O ID da categoria 2 sempre vai ser moda feminina, sempre vai ter, né, por exemplo, esse nome URL, essas instruções. Só que ele nunca vai sair de 2, só que ele pode ter um nome diferente. Ele pode mudar aqui, ele pode ter outros itens diferentes. Então, quando eu associo o ID, significa que qualquer uma dessas propriedades eu posso estar pegando. E ela não vai modificar, ela pode se alterar, mas o ID nunca vai alterar. Ele sempre continua sendo aquele segundo registro. Então, para que fique mais claro aqui, é o seguinte. Essa categoria, por exemplo, calçados, né? Vamos supor que ela mude de nome. Não é muito comum, tá? Em alguns casos não é muito comum. Mas vamos supor que eu tenha digitado errado e não tenha percebido. E depois eu venha fazer uma alteração aqui nela. Se em vez de eu ter salvo na subcategoria o ID da categoria eu tiver salvo aquele nome, quando eu substituir lá, quando eu alterar, ele não faria alteração. Então, por isso que nós temos que trabalhar sempre com o ID, né? Tudo que eu modificar daqui, ó, o que estiver relacionado a essa tabela, no caso a subcategoria, que for dependente da categoria, também vai receber aquela informação. E nós vamos fazer um teste prático já já. Vamos voltar lá. Aqui é o seguinte. Então, no valor, como eu tinha dito, eu vou dar um echo. Aliás, aqui eu não preciso dar um echo, né? Está dentro do PHP. Vamos colocar direto a nossa variável. Então, aqui dentro eu faço o seguinte. Vamos inserir Posso abrir aspas duplas, colocar um ponto para poder concatenar e aqui colocar a variável. Quem vai ser o valor que eu vou enviar? O valor vai ser sempre a categoria, o ID dela, que está aqui, ó, em categoria 2. Lembrem que esse dado que eu tenho aqui, ó, é o ID, tá? É o que ele está recuperando do campo ID categoria. Não coloquei o nome da variável desse jeito, mas é o que ela referencia. Agora, na hora que eu for selecionar uma nova subcategoria, aí de forma alguma eu posso mostrar o ID, porque senão daqui a pouco a gente não sabe qual é qual. Se eu tiver 2, 3, ok, eu sei que a 1 é calçada, a 2, tá, mas depois. Então aqui, ó, para exibir, eu exibo o nome, mas para enviar para o banco de dados, eu envio o ID. Então, para exibir, nós teremos aqui o final, né, do option, deixa eu fechar ele aqui. E aqui dentro, na verdade, ficou faltando aqui, tem que ser antes dessa aspa, pronto. E aqui dentro nós vamos colocar então, novamente para poder concatenar, então vou inserir aqui um ponto, pode ser fora mesmo, com esta variável que eu recuperei aqui, ó, que é o nome da categoria. Então, para exibir dentro do option, né, aqui está o início dele e aqui vai estar o final, então vou colocar um ponto novamente para concatenar, abrir de novo as aspas e fechar o option. Entre essa tag do HTML, que é uma tag option, aqui ficou um pouquinho
diferente do que nós utilizamos, que eu estou passando ele diretamente dentro do PHP, tá? Para não ter que ficar fechando e abrindo toda hora ali. Mas dentro dessa tag option eu tenho aqui uma propriedade, que é o valor na qual ele vai estar mandando para o banco de dados e o que ele vai estar exibindo. Tá? Não acontece nada ainda, por quê? Porque eu não tenho nenhum item cadastrado e nós não estamos ainda em edição. Isso aqui, ó, é somente para quando ele for editar, para que ele possa verificar qual categoria está relacionada ali na subcategoria e já abrir o option mostrando, né, aquelas informações.